bem-vinda a mais um episódio do Liderança de Saia, esse podcast para você que é mulher, que empreende, que quer empreender e que busca informação, que muitas vezes acha que está aí sozinha passando por um monte de problema. A gente está aqui para compartilhar conteúdo, insights, ideias e mostrar que essa jornada é compartilhada. Você não está só e a gente está aqui com você. E hoje eu tô com uma convidada especial, que é a Carol Barros, nossa líder diamante. Ela faz parte do nosso movimento e ela vai contar sobre a jornada dela, falar de uma área muito importante para as empresas, que são as pessoas. Empresas são feitas de pessoas. A gente às vezes cria a ideia de que a empresa é de carro, a empresa é de tecnologia, é só um negócio. Mas quem é que faz tudo aquilo acontecer? Quem é que faz a roda girar? São pessoas. E a Carol tem experiência e expertise nisso. Então a gente vai começar esse episódio. Fica com a gente. Se você tiver alguma mulher, alguém que você entenda que é muito importante receber esse conteúdo, compartilha e leva para todo mundo que você, tem aí um carinho especial. Compartilha o nosso canal, ativa o sininho, segue a gente para ajudar a levar esse conteúdo a mais mulheres e transformar mais jornadas. Combinado? Então vamos lá, Carol, bem-vinda. Obrigada, Karen. Eu te agradeço o seu tempo, sua disponibilidade de vir aqui compartilhar com a gente dentro desse movimento que busca realmente o que eu falei, ajudar outras mulheres a compartilhar que a jornada não é simples, mas é possível, Sim. né? E isso que é legal. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, para que as pessoas soubessem quem é a Carol. Certo. Bom, eu quem agradeço, Primeiramente, agradeço pela oportunidade de fazer parte desse projeto, que é muito legal. Parabenizo também, aproveitando aqui a oportunidade. Obrigada. Porque, para mim, sinceramente, foi, assim, um momento... Quando eu ingressei no grupo, foi um momento onde eu estava me sentindo sozinha, perdida e simplesmente não sabia o que fazer, para onde ir. Foi quando eu recebi o convite, vim participar. Então, parabéns pela iniciativa, é um projeto muito legal. Eu sou a Carol, tenho 32 anos, eu sou formada em administração, gestão de RH e trabalho com desenvolvimento humano desde os meus 16 anos. Então, meu primeiro emprego foi aos 16 anos já na área de pessoas, de gestão de pessoas. Eu vou fazer 32 anos mês que vem. Então, a gente está falando de 26, 32, 16 anos. 16 anos. 16 anos. Isso. São 16 anos que eu trabalho com pessoas. Muito então, bom. Desde que eu iniciei minha trajetória profissional, foi assim, no susto, caí nessa área e gostei, me adaptei muito bem, fui estudando, me desenvolvendo, até que comecei a trabalhar, como CLT, eu comecei a fazer um estágio com 16 anos, naquele programa Menor Aprendiz. Ah, legal. Aí depois, na verdade não era nem estágio, era Menor Aprendiz, depois eu fui para um estágio, aí com 18 anos eu fui para uma contabilidade, que eu costumo dizer que foi a minha escola, justamente pela diversidade, na verdade, dos perfis de clientes que nós tínhamos lá. Uhum. Então eu trabalhei ali por mais ou menos um ano e meio. Fui para uma empresa de call center, trabalhar numa empresa de call center no RH dessa empresa. E foi ali que eu comecei a descobrir mais sobre pessoas. Então, sobre o comportamento, sobre os tipos de perfil, sobre a operação, sobre o administrativo. Ali eu consegui, com 18, 19 anos, a aprender o que era um resultado, qual que era a importância desses resultados, para a empresa, o que a unidade fazia com a empresa. Então, uma cultura unificada, uma cultura findada, fundamentada. Então, foi ali que eu comecei a descobrir. Comecei, fui estudando, fazendo alguns cursos, fiz faculdade, me formo em psicologia ano que vem. Eu comecei a fazer psicologia na pandemia e essa faculdade de psicologia, na verdade, ela acabou me ajudando a compreender tudo aquilo que eu vi, até então na prática. E trabalhando ali no CLT, aquela coisa, das 8 às 18, 1 hora de almoço, eu falava para minha mãe que eu não nasci para bater ponto. Eu falava, mãe, eu não nasci para bater ponto, eu não sou essa pessoa, porque eu vim de uma família que bate ponto, Ah, legal. Então, assim, vamos lá. Lá atrás, papai e mamãe.
Seu pai trabalhava, sua mãe não? Era aquela família, a mãe do lar, o pai trabalhava, os dois trabalhavam? O meu pai, ele... Lá em casa, como que funciona? Meus pais são casados, né, até hoje. Eu só tenho uma irmã. Tá. Ela é 9 anos mais nova do que eu. E o meu pai, ele não tem nem 8ª série. Meu pai, ele estudou pouquíssimo. Tá. E ele sempre foi aquela pessoa que trabalhou muito para sustentar a família. Quando eu nasci, minha mãe parou de trabalhar, ficou em casa, cuidou de mim, cuidou do meu pai. A minha irmã nasceu, ela continuou em casa. Depois que minha irmã tinha uns 5 anos, mais ou menos, ela voltou para o mercado. Ah, legal. E aí, o meu pai, sempre ali no CLT, trabalhando demais. Eu me recordo que ele carregava caixas pesadas. Ele tinha um carro que tinha que abastecer com produtos. Ele trabalha com máquina de café, até hoje, inclusive. Mas na época, ele era abastecedor. Então, eu me lembro bem dele carregando aquelas caixas, era o achocolatado, o café em grão, carregando o carro e minha mãe ajudando o meu pai ali em casa. Então, ele sempre foi o CLT. E a minha mãe, quando ela voltou para o mercado de trabalho, ela também foi para o CLT. E essa vida de CLT me incomodava, de ter um horário certo para sair, de ter um horário para entrar, por ter tudo ali muito limitado. Às vezes precisava, minha irmã pequena, quando a minha mãe voltou para o mercado, né? Ela precisava levar a minha irmã numa consulta médica e ela ficava preocupada, sabe? Lá na empresa, de faltar, e um atestado, e uma declaração de horas, e o que a empresa vai achar de mim, né? Então, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, sim, né? E eu não gostava disso. Eu falava para ela, eu não sou essa pessoa, nada contra. Eu acho que cada um tem o seu perfil, cada um tem, né, ali o seu objetivo de vida e todo mundo tem uma escolha. E a minha escolha, só que até então eu não sabia o que eu faria, porque eu vim de uma família que trabalhava como CLT, né? Então, meu pai, minha mãe. E aí eu me recordo que quando eu comecei a fazer a escola técnica, eu fiz no ITB aqui em Barueri. Conheço. Quando eu fiz a escola técnica, eu tinha 19 matérias. E eu não ia muito bem nessas matérias. Era muito puxado para mim e aquilo me... Você fazia técnico em quê? Administração de empresas. Tá. Eu fiz o técnico em ADM. E aí, eu lembro que eu tirei 0. E eu cheguei em casa, era matemática financeira, chorando. E meu pai falou para mim assim, olha, eu nunca exigi de você ser a melhor aluna da sala. Eu nunca exigi de você tirar 10. Eu sempre quis que você aprendesse. Se você quiser participar da vida que eu tenho hoje, da forma como eu tenho hoje, se você quiser enfrentar os desafios que eu enfrento hoje, desiste e não estuda. Agora, se você quiser ter uma vida diferente, sem bater ponto do jeito que você fala, continue estudando. Não é um 0 que vai determinar a sua carreira, Exatamente. Não é um 0 que vai determinar a sua vida. Você vê o que eu passo, você vê a nossa situação. Eu não tive uma criação de luxo, minha vida nunca foi fácil, né? Então, ele falou para mim desse jeito, se você quiser ser diferente, continue, senão eu não vou te obrigar a ficar nessa escola, porque eu até quis sair da escola. Ah, tá. E aquele dia, para mim, eu lembrei da minha infância, de quantas vezes eu queria comer um Danone, uma coisa diferente, ou a minha irmã, que é até mais nova do que eu, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Ele tem razão. Se eu for levar isso em frente, a escola em frente, mesmo tirando 0... E realmente, Karen, minha família nunca me cobrou, por exemplo, que eu fosse a melhor aluna da sala. Eles sempre me cobraram assim, aprenda. Não decore, aprenda. Tanto que eu nunca fui boa com exatas, né? Por isso que você está em humanas. Por isso que eu estou em humanas. Nunca fui, nem decorar, nem nada. Eles falavam assim para mim, aprenda. E aí, em resumo, eu continuei, né, na escola. Foi para mim um dos meus principais objetivos, porque eu sempre fui de escola pública, cheguei no ITB, pública sim, mas assim, mais matérias, mas o ITB mais é uma referência, é uma referência, né? Uma escola assim, super referência, eu estudei muito lá. E foi quando eu comecei a estagiar, né, também, então unificou escola com estágio, aí minha mãe voltou para o mercado até então, e aquilo me incomodava. Trabalhei por muitos anos como CLT, até que deve ter uns 6 anos mais ou menos, a empresa que eu trabalhava como CLT me fez uma proposta para ter um cargo de confiança e ser PJ. E aí, aquilo me abriu a mente. Falei assim, nossa, tudo bem, mas ser PJ de verdade. Não ser o PJ CLT, era ser PJ. Que é o PJ, mas que está dentro da empresa o dia inteiro. Sim. E aí, eu acabei aceitando essa oportunidade e fiz toda uma reestruturação ali no RH. Já trabalhei em empresas como CLT, por exemplo, que eu tive que reestruturar o RH, que eu tive que criar um RH. Eu trabalhei numa empresa, inclusive aqui nesse prédio, que não tinha RH.
só tinha um departamento pessoal. E o que eles me fizeram? Eu tinha 24 anos, eles me contrataram. O diretor falou para mim assim, Carol, eu tenho pessoas mais experientes do que você. E por que eu tenho que te contratar? Eu confesso que eu não me recordo o que eu falei para ele, mas eu acabei falando algo que ele aceitou e eu trabalhei com eles por bastante tempo e foi uma experiência muito enriquecedora, porque ali eu aprendi na prática como iniciar um RH do zero. E aí, em paralelo a isso, eu sempre fui fazendo de graça o que as pessoas me pediam. Ai, Carol, arruma um currículo para mim, vê o meu LinkedIn. Hoje que o LinkedIn é mais forte, né? Mas antes tinha a plataforma, antes era o currículo, né? mandar aquele processo E tradicional. aí, arruma para mim, vê como que eu me inscrevo na Cato, como que eu arrumo um estágio, eu sempre fiz. E nessa empresa, quando eu recebi esse convite de CPJ, eu comecei a estudar o porquê não empreender. Mas eu sempre tive muito medo. Eu tinha medo de empreender. Tinha medo de começar e onde que eu vou. Eu não sabia para onde eu queria ir. Eu sabia que eu queria iniciar alguma coisa, mas para onde eu queria ir? Até que aí continuei trabalhando, né? E eu precisava, assim, sempre trabalhar, porque eu pago minha faculdade. Então, eu pensei, falei, vou fazer o seguinte, eu vou literalmente começar a fazer uma mentoria aí de carreiras para ver onde que isso vai dar. Peguei o meu Instagram pessoal, transformei em pessoal/profissional e comecei a divulgar. Simples artes, mentoria de carreira, consultoria de RH, e comecei. Isso tudo depois do CLT, né? Depois quando você virou PJ naquela empresa. Isso, tá. Quando eu virei PJ naquela empresa. E, para minha surpresa, começaram a surgir muitos clientes que eu não esperava. Aí começaram a me contratar. Então, assim, os meus serviços, eles vão desde uma simulação de entrevista, uma elaboração de um currículo, de uma estruturação de um LinkedIn, até uma mentoria de carreiras personalizada, né? Que eu falo, onde eu vou tratar a pessoa um pouco do lado emocional. Existem pessoas que perdem suas identidades num trabalho que não lhe agrada, que não está feliz, né? Então, eu trabalho vários pontos, né? Nesse sentido. Então, basicamente, a minha carreira, ela foi voltada para pessoas, né? Sempre no desenvolvimento de pessoas. E eu comecei a empreender e me surpreendi. Eu tenho hoje 1 ano de mentoria, né, de consultoria de RH. Tenho alguns clientes fixos. Já ajudei muitas pessoas. Eu acho que o meu principal objetivo é esse, ajudar as pessoas a se desenvolverem como profissionais e também como pessoas. Eu acredito que nós somos um único ser, né? Então, compreendo, respeito todo mundo que fala, como pessoa eu sou uma coisa, como profissional eu sou outra. Eu super entendo, assim, quem fala, mas eu não concordo, né? Respeito, mas não concordo. Eu acho que eu já passei, por exemplo, por muitas questões pessoais, perdi gestações, né? Enfim, que isso abalaram a minha vida profissional. Abalaram muito. Só que, por outro lado, o trabalho me ajudou. Então, através do trabalho, através dos meus objetivos, porque por mais que eu não soubesse como fazer, eu queria fazer algo. Então, isso, né, assim, o trabalho me ajudou. Mas tem, sim, aquele, né, um probleminha que fica ali no nosso interior, que vai causar um impacto na não entrega, que vai causar um impacto no nosso humor, enfim. Então, eu acabei começando a empreender, né, nesse meio tempo. E hoje você ajuda as pessoas a se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho com a sua consultoria. Ou fazer uma transição de carreira. Sim. Tô aqui, não tô feliz e eu quero ir para uma outra área. E você ajuda essas pessoas, falando de transição de carreira, que eu acho que é um assunto muito, muito, muito importante. Porque a gente vive um momento onde eu observo muitas pessoas fazendo transição de carreira. Eu fui executiva, sei lá, 20 anos numa empresa, mas agora eu quero ir para a mentoria. Ou eu fui executiva, mas agora eu quero ir para me tornar uma psicóloga. É uma mudanças drásticas. A gente está num momento onde as pessoas estão buscando muito isso. Eu acho que olhando um pouco mais para si, para realmente aquilo que ela tem vontade de fazer, porque até como você mesma falou, tem pessoas que estão infelizes no trabalho que elas estão executando, porque a gente sabe, muitas vezes você faz uma atividade porque você tem conta para pagar, você tem que se manter, você tem uma série de responsabilidades. Então,
adultos, né? A gente precisa responder às nossas responsabilidades. Mas não é exatamente aquele o nosso fim, né? E tem muito disso hoje. E é legal você falar que você faz isso, porque também tem muitas pessoas que querem empreender. Mas como você falou, eu tinha medo de empreender, que é uma transição de carreira. Sim. Você sair do CLT e passar a empreender é uma transição, e é uma transição profunda, porque eu vejo que tem muita questão do... Eu sou o CLT, eu sei que eu tenho o meu salário, eu sei que eu tenho férias, eu sei que eu tenho 13º, eu sei que se me mandarem embora, eu vou ter isso, vou ter aquilo. E no empreendedorismo, isso não existe, né? Apesar de que eu falo muito que é uma falsa segurança que o CLT te traz. Sim. Não é uma garantia que você vai ficar lá para o resto da sua vida ou que tudo vai ser 100%. As coisas mudam, as empresas mudam, né? Acontecem muitas coisas, mas essa quebra de mentalidade, ela é grande, né? Você sair desse modelo que você sai ali do todo quinto dia, todo dia 20 ou dia 30, depende da regra da empresa, e você ir para um modelo onde você precisa pensar na empresa, o seu ganho, ele não tem data fixa, né? Pode ser que às vezes você tenha que abrir mão de coisas para você, para poder primeiro injetar ali no negócio, ou garantir o salário de quem está com você, né, no teu negócio, para depois você fazer a sua retirada. E se você não já estiver num momento de retirada, porque também existe um começo, onde muitas vezes você está gastando não só financeiro, né, não só o dinheiro, mas o seu tempo, as pessoas, para você. Porque, pelo que você me conta da sua trajetória, foi tudo acontecendo, Sim. né? Você sabia que não queria ficar naquele movimento do CLT, que não é isso que eu quero, até por toda a história. E fazer um parênteses aqui, né? Normalmente, ou a gente segue o que acontece na nossa família, ou a gente faz totalmente diferente, né? A gente segue porque a gente quer ficar ali naquele quadradinho e às vezes tem medo de sair daquilo e... Será que eu vou conseguir? Ou será que minha família vai gostar de mim ainda? Ou não, eu quero fazer tudo diferente porque eu não quero repetir essa história. No seu caso, e não que tenha sido uma história ruim, mas que você não queria repetir aquele modelo. No seu caso, você quis mudar. E a sua jornada foi te levando a se tornar uma prestadora de serviço, que te levou a empreender de uma situação que você foi lá e fez. Mas esse pulo aqui de você sair do CLT, abrir uma empresa, passar a prestar, qual foi o seu maior medo nesse momento? É até engraçado, Karen, porque assim, justamente por ter muito medo, eu fiz tudo sozinha, sem contar para ninguém. Ninguém sabia. Ninguém sabia que eu ia abrir essa empresa. Tá. Foi assim, tanto que tem 1 ano que eu trabalho nesse projeto, mas a minha família, os meus amigos, eles souberam há pouco tempo, poucos meses, menos de 1 ano. Entendi. Então eu fui estudando, estruturando tudo até que eu publiquei. Agora eu presto serviço. Foi uma surpresa para muita gente. Ninguém sabia, né, que eu estava fazendo. O meu maior medo, a minha maior sensação de medo ali foi perder pessoas e perder dinheiro. Foi o meu maior medo. E hoje, né, depois de um tempo, de um processo, eu vejo que faz parte. Perder dinheiro nem sempre está associado a perder em si, mas sim um ganho. Porque existem meses que eu tenho lucro, outros eu tenho prejuízo. E tá tudo bem. O importante é o equilíbrio. Isso. Eu tinha medo também de não ter equilíbrio. De ficar só trabalhando, porque no começo foi assim. Eu só Você trabalhava. trabalha muito. Eu só trabalhava. Por mais que eu esteja no início, porque eu acredito que vem muita coisa boa por aí, né? E eu ainda estudo, eu ainda tenho muitos projetos, eu faço muitos planejamentos ainda, porque eu estou nesse começo, né, de empreendedorismo, com apenas 1 ano. Eu sei que existe um resultado e existem algumas renúncias. Então, assim, esse era o meu maior medo, perder pessoas e a questão financeira também. Hoje eu vejo que, na verdade, é até um investimento. Essa questão do perder não é perca. E aí,
uma pergunta para você. Você falou, eu fiz tudo sozinha. Como é que você... E eu acho que é legal, isso eu acho uma dica importante para você dar, né? Tem muitas pessoas que querem começar a empreender e elas não sabem o primeiro passo a dar. Ah, eu sei que eu quero empreender. Ah, eu resolvi que eu quero empreender com roupa. Quero vender roupa, quero abrir uma loja, quero prestar um serviço de consultoria. Quero pegar todas as minhas habilidades e transformar num modelo consultivo, porque isso pode ser feito, como você faz. Mas a pessoa fica perdida. Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer quando eu quero começar a empreender? O que você fez? Como você fez tudo sozinha, eu acho que é um grande exemplo para dar para as pessoas. Você chegou e falou, cara, beleza, eu vou virar uma PJ. Qual foi a primeira coisa que você fez? Você procurou algum lugar para te dar uma assessoria? Você foi pesquisar? O que você tomou de primeira atitude? Busquei referência em outras pessoas. Inspiração. Referência e inspiração. Foi isso que eu busquei para que eu pudesse dar o primeiro passo. Você procurou pessoas que você já conhecia? Você pesquisou, foi internet? Como que você fez isso? No primeiro momento, eu busquei pessoas que eu conheço. Né? Então, eu tenho algumas pessoas no meu convívio que são referência. Né? Referência de entusiasmo, referência de persistência, de flexibilidade, resiliência, paciência. Então, foi nesse primeiro momento, foram essas pessoas que eu usei como referência. Depois, eu busquei na internet. Eu comecei a pesquisar pessoas bem-sucedidas. O bem-sucedido não está relacionado ao financeiro nesse caso, tá, Karen? O bem-sucedido de fazer o que ama, de fazer o que tem vontade, do que gosta, de que você acorda feliz para ir trabalhar, para atender um cliente. E aí eu encontrei uma pessoa de RH no LinkedIn. E ali eu fui até o Instagram dela e fui acompanhando um pouquinho do dia a dia dela e dos cursos que ela dava, dos assuntos que ela falava. E ali foi o meu primeiro passo. E aí, o mais legal de tudo é que quando eu comecei a seguir essa pessoa, ela falou um pouco sobre o começo da trajetória profissional dela. Ah, legal. Então, eu pensei, se para ela foi difícil, para mim também não vai ser fácil. E ela conseguiu. E ela está em constante evolução, porque ela deixa isso muito claro. Então, por que eu não posso dar o primeiro passo? E aí eu comecei a trabalhar, né, na minha mente, porque a nossa mente, no fim das contas, é o que determina e o que manda, né? É isso aí. É melhor eu começar hoje, nem que seja um pouquinho, para que amanhã eu esteja melhor do que ontem. E foi assim, dia a dia. Aí eu fui estudando, buscando essas referências, entendendo. Aí eu pesquisei muito sobre mercado, pesquisei sobre riscos do mercado. E aí uma pesquisa vai puxando outra, né? Então uma coisa foi puxando outra, que puxou outra, até que quando eu olhei eu tinha um plano. Eu tinha um plano. Eu tinha um plano para mentoria, eu tinha um plano para atendimento, eu fiz minha precificação baseada naquilo que eu estudei, fiz análise de concorrentes, fiz análise de mercado, fui fazendo essas análises até que quando eu olhei eu tinha o material pronto. Que legal. Foi assim. Que legal. Eu fui buscando essas referências. Isso é legal de você falar muitas coisas, porque começar a empreender não é fácil para ninguém. E às vezes a gente cria a ideia porque a gente está olhando a pessoa já que passou por uma trajetória, Sim. sei lá, 5 anos, 10 anos, 30, 40, não importa. E a gente acaba criando a falsa ideia de que para começar a empreender e para falar que está dando certo, você já tem que ser igual àquela pessoa. E não é. Todo mundo começa num pequeno passo. Sim. E todo mundo tem problema, né? Resta saber como você lida com os problemas. Exatamente. Né? Todo mundo vai passar por muita coisa. Às vezes não, a grande maioria das vezes é o que você falou. Eu pesquisei, eu precifiquei, eu planejei, eu atendo, eu divulgo. E é assim mesmo, né? A gente vai criando. E isso é bom porque isso também vai criando uma bagagem. Sim. Para quando você trouxer pessoas para estar com você, fazer parte da sua equipe, você também está apta a apoiar e preparar as pessoas, né? E não simplesmente receber e falar, Sim. faz aí, né? Do jeito que você acha que tem que fazer. Faz parte desse processo. Um outro ponto que é importante que você trouxe, se informar, pesquisar, estudar. Porque tem muitas pessoas que pensam o quê? Ah, eu vou empreender e outras pessoas fazem para mim, vem tudo de mão beijada. Não é, a gente precisa entender que mercado que eu tô indo, por que eu tô indo. Quais são os riscos? Quais são os riscos, o que eu vou fazer de diferente,
Porque hoje é muito acirrada a concorrência em qualquer negócio. Se você sair e falar assim, eu quero uma empresa de consultoria financeira, você vai achar um monte. O que diferencia uma da outra? O que eu vou levar para o mercado? Falando, me contrata que eu vou fazer diferente, ou que eu vou entregar qualidade, o que quer que seja. Então, o se dedicar, o estudar, né? Empreender é um estudo constante, porque a gente precisa saber de várias coisas. A gente nunca vai saber de tudo profundamente, né? Dentro de um negócio, mas a gente precisa ter um mínimo, né? Afinal de contas, o negócio é nosso. Então, não dá para só... Vai chegar um momento que você tem ali uma contabilidade, você tem um departamento pessoal, você tem um jurídico, você tem tudo, mas você precisa ter minimamente uma noção para que quando as pessoas te trouxerem informações, você tenha capacidade de entendimento e de discussão. Então, você ter dito sobre estudar, sobre se planejar, sobre precificar, né? O quanto vale o meu trabalho, né? O quanto tempo eu gasto para fazer, então a minha hora custa, né? Quanto custa a minha hora? O que você vai levar em contrapartida? Isso é muito importante, né? Ter buscado referências, pessoas que você conhecia para conversar, para entender, porque às vezes a pessoa, poxa, mas eu tenho vergonha de perguntar, ou de pedir ajuda, ou de falar que eu não sei sobre aquele assunto. E tem que fazer. É importante a gente buscar no nosso entorno pessoas para que a gente possa se espelhar e realmente, eu estou abrindo uma empresa, eu tenho uma dúvida nisso. Você já passou por isso? Sim. Né? Porque não necessariamente todo mundo passou por tudo. Mas às vezes você tem uma referência de alguém que está ali na estrada que já tomou uns tombos e já levantou e já passou por aquilo, ajuda muito. Porque algumas vezes a gente cria a visão de que aquilo é uma tragédia que aconteceu com a gente. Ai, nossa, aconteceu isso, eu não sei o que eu vou fazer. Mas alguém que está lá na frente, que já passou naquele caminhozinho, vai te ajudar a dizer, calma, não é tanto, vamos com mais calma, olha por esse lado, toma tal atitude. Eu acho que são dicas valiosas, né? Para quem está aí ouvindo, assistindo a gente, saber que sempre existe uma rede, mas a gente tem que se permitir, né? Muitas pessoas às vezes ficam com receio e não pergunta, não fala. E não tem como quem está do seu lado também adivinhar que você quer saber alguma coisa. E é importante usar da rede, se espelhar em pessoas, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? E quando a gente encontra alguém que está disposto a colaborar com ideias, com insights, nossa, você ganha uma grande velocidade, você pula dias, porque alguém veio e às vezes te deu um olhar diferente, né? Então isso é muito importante. E você atua numa área que é muito importante para as empresas, que são as pessoas. Hoje, a gente vive um desafio muito grande dentro das empresas, e você sabe, trazer pessoas boas, reter pessoas boas, encontrar as pessoas, identificar que aquela pessoa é boa. Hoje é muito complexo, porque a gente vive um movimento muito grande no mercado de mudanças, não só da forma de trabalhar, né? Antigamente era todo mundo no escritório ali, tal, bonitinho. Agora você tem o híbrido, você tem o home office, você tem compartilhado, você tem tantos modelos, né? Mas a gente vive também esse movimento muito forte de comportamento. É um conflito geracional muito grande. Assim, o impacto que nós temos em relação às gerações, a forma, né, de criação, o pensar, o como é ganhar dinheiro, o que é uma carreira, o que é uma trajetória, tudo isso é muito diversificado dentro do mercado. Então, nós temos ali faixas etárias, alguns são mais flexíveis, outros não. O meu desafio hoje, eu acho que como profissional dentro de uma empresa, né, num RH de estruturação primeiro ponto, o imediatismo. Imediatismo hoje para mim é o principal problema, porque as pessoas elas querem já ganhar muito, esquecendo que a carreira ela está associada à trajetória. Então as pessoas acabam esquecendo o que é uma trajetória, né?
literalmente, são construções, é um passo a passo, é de onde eu estou saindo, para onde eu vou. Então, esse é o principal desafio, esse conflito geracional que nós temos aí no mercado. Fora, né, a internet hoje ela nos traz muita informação, isso é muito bom. Por outro lado, tem pessoas que ganham muito dinheiro pela internet, aí quando um jovem, por exemplo, vai para o mercado de trabalho, aí ele olha aquilo e compara na internet, não estou generalizando, tá? Estou falando assim, sobre os... Mas é um padrão, vem acontecendo. Isso, sobre os padrões, exatamente isso. Então, é um desafio também. Hoje, eu trabalho com muitos jovens, muitos. Inclusive, na igreja, eu aplico uma mentoria de carreiras para os jovens, aos domingos. Que legal. E eu vejo que é exatamente o padrão, né? Das pessoas em si, dessa geração, de quem cresce vendo YouTube, de quem cresce vendo TikTok, com o celular na mão, com várias propagandas lindas e todo mundo é bem todo feliz, mundo é bonito, perfeito. Todo mundo é milionário. Exatamente. Todo mundo viaja o mundo. Sim. Aí você chega no mercado de trabalho, você tem que acordar cedo, você tem que ouvir não, você tem que levar um feedback negativo. E tudo isso faz com que as pessoas olhem e falem, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero? Então, existem muitos desafios aí no mercado de trabalho em relação ao desenvolvimento de pessoas. Falando do empreender, né? A questão do empreendedorismo, para mim, o que é mais desafiador é o crescimento. Porque crescer dói. Dói? Muito? Muito, Crescer dói. Às vezes, eu ouvia isso lá atrás. Porque crescer dói. Eu falava, nossa, que clichê. Mas não, é muito real. Eu, graças a Deus, tenho crescido bastante. Tenho recebido muitos contatos. Às vezes, eu preciso até limitar. Eu tenho uma agenda, né? Limitada em alguns momentos, porque eu não dou conta, né? Eu estudo, eu tenho minhas outras atribuições. Eu cuido da minha casa, eu cuido de tudo. Então, o que eu vejo que eu perdi muitas pessoas no meio do caminho. Conforme eu fui crescendo, aqueles que eu achei que eram os meus amigos, não eram os meus amigos. E pessoas que eu nunca imaginei que iriam me aplaudir, me apoiar e me indicar para um colega foram as pessoas que mais me surpreenderam. Então, esse crescimento, né, doloroso se faz necessário. Porque a gente cria uma maturidade, né, cara? Uma maturidade, uma expertise em olhar as coisas com outros olhos. Não estou falando só desse tipo de dor, né? Tem a dor do próprio empreendedor, que são as decisões. Então, você tem que tomar decisões sozinha às vezes. E pautada, às vezes, em coisas que você nem estão ali na sua frente. Mas você tem que deduzir, você tem que prestar muita atenção no seu redor, no mercado, nas pessoas que estão te ajudando ou não. Porque, no final das contas, o mérito ou o demérito é seu. Né? É um grande... Eu falo que empreender é uma grande escola para tudo. Porque é exatamente o que você falou. Quando você começa a empreender, para você crescer, é fatal. E muitas vezes existe um ciclo na empresa, no negócio, que é assim. Normalmente, quem está com você no começo do negócio não é a mesma pessoa, ou não são as mesmas pessoas que vão estar com você depois de 5, 10 anos. Por quê? Algumas características mesmo da fase da empresa. No começo, você tá precisando ali de gente que, cara, é pau pra toda obra, vamos, tal, não sei o que muitas vezes não tem tanto conhecimento, mas tem a garra. E você tá ali unida naquele propósito e naquele modelo. Depois de um determinado momento que a empresa está mais estruturada, que você já começa a ter alguns outros tipos de controle, você já começa a precisar de um profissional já um pouco diferenciado, você normalmente acaba ou precisando trocar, algumas pessoas acompanham e seguem, outras, assim, é a escolha de cada um, como você até falou. Outras, infelizmente, não vão seguir com você, porque está acompanhando o que está acontecendo na empresa. Então, quanto mais você cresce, você vai precisar de pessoas mais estruturadas, mais especializadas, às vezes com um comportamental
né, que vai se tornando mais sênior, não estou dizendo que quem está lá no começo é júnior, não é isso, mas vai mudando, a maturidade da empresa também acompanha a maturidade das pessoas, né? Então, às vezes, você vai estar ali no momento onde você tem um nível de gestão, de acompanhamento muito grande. Uma pessoa que não está preparada para esse nível de gestão, de cobrança, e entender que a cobrança não é porque você está cobrando a pessoa, o indivíduo, você está cobrando o profissional, né? Porque também fazer essa quebra, às vezes, é difícil para as pessoas entender. As pessoas, às vezes, acham, poxa, tá brigando comigo. Não, não é isso. Eu não estou brigando ou cobrando você. Eu estou cobrando o profissional que ficou encarregado dessa atividade. Sim. Então, ao longo do crescimento da empresa, é automático que pessoas vão ficando. Sim. E ao longo da sua vida também, né? Porque o que você falou. E eu compartilho dessa ideia com você. Não existe a Karen que está lá na casa dela e a Karen que trabalha. Nós somos um ser único. Então, se eu tiver lá na minha casa algo que me deixe muito triste, não existe isso, eu chegar na porta do meu escritório, virar a chave e falar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Você vai trazer essa sensação. E o inverso também é verdadeiro. Então, na sua vida pessoal, isso também acontece. E muitas vezes, a gente emperra ou no crescimento do negócio ou pessoal, porque na minha cabeça isso tem que andar junto, né? Não tem como um empreendedor que não quer crescer fazer a sua empresa crescer. Ou a empresa que não quer crescer, a pessoa crescer. É porque a empresa ela vai ser reflexo do, né, do dono, dos donos. Anda junto. Então, é normal, eu uso um normal querendo dizer que acontece, que as pessoas vão realmente, né? Porque não se afina mais naquele modelo e que outras pessoas que compactuam com aquilo vão chegando e vão te ajudando. Porque é aquela história de que as pessoas vão se conectando, vão se ajudando e a gente ajuda e o outro ajuda. Então, a gente também está ajudando os outros a crescer. E faz parte desse crescimento de maturidade, né? Então, são momentos. E isso, muitas vezes, para nós, pessoas, né, que somos empreendedoras, dói. Porque, às vezes, a gente tem alguém ali naquele começo da jornada que foi tão essencial, que ajudou a gente a passar por aquele dia difícil. Não, vai lá, a gente tem que carregar a mesa. Vamos lá, a gente vai carregar junto, eu vou te ajudar, a gente vai fazer. E isso gera uma conexão forte emocional dessas pessoas que ajudam a gente. Mas, às vezes, as pessoas não seguem. E é difícil isso, às vezes. Ou é difícil também quando você entra numa posição de empreendedora, muitas vezes você ter que tomar uma postura, uma decisão, como você falou, que às vezes afeta pessoas que estavam ali naquela jornada com você. Sim. E você adquirir esse equilíbrio e saber que você está fazendo aquilo que não é por mal, que realmente é porque é uma necessidade do negócio, é porque você precisa estar equilibrada, é porque você precisa fazer o seu negócio continuar sustentável, abrir mão de algumas coisas, como você falou no começo, para poder fazer o negócio crescer, porque, querendo ou não, também se o negócio der errado, afeta você. Adquirir esse equilíbrio é um ponto importante, né? Sim. E muitas vezes quem está em volta acha que não entende, né? Fala, não, ela não está sendo legal comigo, ela não tá sendo justa, ou, poxa, ela sempre vinha aqui. Agora ela não vem mais. Não vem mais, né? É porque a gente... Eu costumo dizer, né? Que é o que eu preciso fazer e não o que eu quero fazer. São coisas diferentes. Então, eu preciso porque existe um resultado, existe um objetivo. Então, eu quero fazer, talvez eu queira fazer diferente, mas e o que é necessário? Mas isso é um ponto importante que é de certa forma, um diferencial. Né? Muitas pessoas falam assim, poxa, por que fulano deu super certo e eu que estudei a mesma coisa, que pensei na mesma coisa, que fiz, não dou. Porque o que muda são as suas atitudes. Muitas vezes você abre mão para poder realmente se dedicar àquilo e faz parte do empreender isso, né? Muitas vezes optar pelo que tem que ser feito, não pelo que eu gostaria. Eu também adoraria ir para a praia, ficar lá,
né? Saiu Final de dando semana. aumento para todo mundo, né? Exatamente, mas você tem responsabilidade e tem muitas pessoas que falam isso e é verdade, né? Que a criança que faz o que quer fazer, o adulto faz o que precisa ser fazer, feito, exatamente. para depois fazer o que ele quer fazer. Não quer dizer que nunca você vai fazer o que você tem vontade, mas se você não se dedicar no início do seu negócio da forma correta, você não vai criar o alicerce certo. Sim. E aí você vai crescer com um negócio meio uma gelatina. Sim. Que qualquer pancadinha, o que acontece com a gelatina? Você der uma colherada, ela, pum, ela quebra. Então, se você não criar a base certa, ela pode até se sustentar por um tempo. Mas depois ela acaba rachando. E aí o trabalho que você vai ter para colar é muito maior do que você estruturar. Né? Sim. Então, muitas vezes, e eu falo que isso também acontece com quem está em liderança. É você se ver numa posição de que, poxa, eles eram os meus amigos. A gente almoçava junto. E agora eu estou numa posição que eu tenho que ser firme, eu tenho que cobrar. Agora eles não querem almoçar comigo. Antes conversávamos sobre tudo, agora não falam certos assuntos na nossa presença. Aí quando eu chego, fica um silêncio, né? E eu falo, tudo tem um ônus e um bônus, né? Então, tem o bônus e o ônus de você permanecer naquela posição, como tem o ônus e o bônus de você ir para uma liderança, de você passar a empreender. E faz parte. E adquirir esse equilíbrio que é a grande sacada. Sim. Você tomar a decisão, às vezes, que para quem não tem o conhecimento total da situação, a pessoa pode julgar você como sendo, poxa, ela é uma empreendedora, pô, ela é casca grossa, ela é brava, é tudo do jeito que ela pediu. Mas você sabe que, poxa, se eu não pedir aquilo, eu não estou prejudicando só a mim, eu estou prejudicando as pessoas que estão comigo nesse negócio. Sim. Muitas vezes você tem que tomar decisões olhando o seu time. Poxa, se eu for conivente com uma pessoa na minha empresa, entrar e sair a hora que ela bem entende, o que eu estou mostrando para os outros? Então, que todo mundo pode entrar e sair a hora que bem entende? E aí, o que acontece no meu negócio? E se o cliente ligar e todo mundo tiver resolvido ir embora 3 horas da tarde? Sim. Né? Então, eu falo, isso você adquire com o tempo. É uma maturidade construída. É o que você falou, é a trajetória mesmo. É como você constrói. E eu vejo que é muito importante quando você tem pessoas para te apoiar nisso, né? Às vezes você tomar uma decisão que muitas vezes não é fácil. Às vezes você falar um não, por você falaria um sim. Mas como negócio, você tem que falar, eu não posso. Exatamente. Né? Mas você tem alguém do seu lado ou referências que te mostram, não, é importante. Né? E isso é um aprendizado. Como você falou, estou empreendendo há 1 ano e é difícil às vezes passar por essa situação de ver pessoas que estavam, que eu achava que eram meus super amigos e não eram, e ter encontrado pessoas ao longo da jornada que eu nunca imaginei que se tornariam ótimos amigos. E é importante isso, e é legal, quer dizer que você está o quê? Reciclando, Sim. Oxigenando. E vão acontecer muitas vezes. E é exatamente isso que eu vejo, que além de acontecer, que não serão os únicos, né? Terão outras situações, outras até oportunidades, né? Mas isso é uma coisa que eu aprendi com o empreendedorismo. Ciclos. Ciclos e pessoas são similares. E são eternos. Exatamente. Eu falo muito, até no último encontro que a gente estava aqui, eu estava falando disso, que você tem que ter muita cabeça quando você começa, que você não tem tanta grana que você está investindo. Sim, investindo. E você tem que ter muita cabeça quando você começa a ganhar dinheiro. Porque o negócio passa por isso. Você vai. Se você fizer tudo direitinho ali, lógico, vai dar uma coisa errada ou outra, mas se você mantiver constância, dedicação, realmente vai dar certo. Aí você vai começar a ganhar dinheiro. E você tem que ter equilíbrio ali também, porque ali, para você não se iludir com a grana e saber usar aquilo de forma a fazer o seu negócio continuar crescendo, e lógico, você também, né, usufruir disso, porque é reflexo do seu esforço, né? Não tem problema nenhum, mas você ter equilíbrio.
né? Porque são ciclos e empresas passam por ciclos. Ela passa pelo ciclo do crescimento, estabiliza, desce, sobe. Ainda mais num país que a gente vive, que é muito cíclico, né? Então, uma coisa que acontece na nossa economia, ela gera um efeito dominó, né? E aí não é questão de partido de nada, mas, por exemplo, se acontece algo que as empresas entendem que, poxa, vai vir alguma coisa aí que é melhor eu segurar minha grana. Pode ser que venha uma lei, pode ser que aconteça alguma coisa, automaticamente as empresas freiam o gasto. Elas freiam o gasto. Se você fornece determinado tipo de serviço para determinada empresa que freou o gasto, você tem que... Peraí, deixa eu olhar. O que pode ser que aconteça aqui que eu tenha que me prevenir? Então, são ciclos. E a gente saber lidar quando está tudo bem e quando não está bem. E eu acho que a grande sacada do empreendedorismo é você conseguir esse equilíbrio. É, exatamente. Um dia desses me perguntaram assim, você trabalha mais agora ou você trabalha mais quando você era CLT? E eu respondi, eu trabalho muito mais agora, mas eu trabalho muito mais feliz. Exatamente. Eu trabalho com muito mais constância, alegria, entusiasmo. Então, só que a questão do equilíbrio é muito importante. Então, se deixar, eu estou sempre trabalhando. Mas eu já coloquei, um dia é meu. Um dia é para mim. Isso. Um dia é para mim, para as minhas coisas. Não é um dia que eu vou cuidar da casa, não é um dia que eu vou trabalhar, não é um dia que eu vou atender um mentorado. A pessoa me manda mensagem, eu deixo lá, respondo depois, mas é um dia para mim. Eu vou almoçar fora, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer unha, eu vou no salão, qualquer coisa. Porque senão é exatamente isso. Quando você começa a ganhar, se você não olhar para o todo, você não vai ter nem tempo de gastar o dinheiro que você ganhou. Qual que é o objetivo? De ganhar tanto e não usufruir do seu suor, dos seus esforços, daquilo que você conquistou. Então, a questão do CLT, por exemplo, eu não nasci para bater ponto, mas isso não está associado ao trabalho, e sim à forma de trabalhar. Eu poderia trabalhar na mesma carga horária ou ter as mesmas atribuições numa empresa sendo CLT que eu tenho hoje, mas hoje eu trabalho por conceito. Não é só pelo dinheiro, é o conceito, é o que eu quero, é o que eu vivo, é o que eu busco. É o seu estilo de vida que você busca. Exatamente. E não tá errado quem quer continuar ali achando que está naquela estabilidade que... A gente precisa de todos os envolvidos na cadeia. Não adianta você empreender e não ter o cliente. Como não adianta você ter um negócio e não ter o colaborador. Sim. Eu sempre falo isso pro pessoal, né, que trabalha comigo. Eu falo, galera, se eu bater as botas hoje, isso aqui é uma empresa, ela continua. Vai ter um ajuste, vai ter outro? Lógico, mas ela continua, né? Vai chegar alguém, vai entrar, vai administrar, e isso é o legal, é uma empresa com vida, que segue. Agora, se eu estiver sentada aqui, hoje, e todo mundo desaparecer, eu faço tudo sozinha? Não faço. Então, todas as pontas são importantes, né? Cada pessoa, ela tem a sua importância dentro do papel que ela ocupa, né? O empreendedor e a empreendedora têm o papel de criar negócios, gerar empregos, fomentar a economia, ajudar outras pessoas que chegam para trabalhar com ela a crescer, porque, querendo ou não, talvez muitos empreendedores não tenham essa visão, pelo menos a visão que eu compartilho. É uma responsabilidade muito grande empreender, porque você não está empreendendo só para você, você está empreendendo para quem está com você. Você não está ajudando a evolução ou gerando renda só para o colaborador que está dentro da sua empresa. Existe uma família por trás desse colaborador. Existe um marido, uma mulher, filhos, pais, depende da estrutura familiar. Então, assim, é muito grande esse processo. E todo mundo depende de todo mundo, não se faz nada sozinho. Eu falo, quem tem essa ideia de que eu, numa ilha, mudo o planeta Terra, tá errado,
né? A gente vive num mundo onde tudo tem ligação. E dentro de um negócio é a mesma coisa. As pessoas dependem das outras, né? Então, lógico, dentro das escalas, com as hierarquias que existem, e tá tudo certo. Mas precisa. Então, eu falo, e cada um tem o direito de escolher o que quer. O que quer, exatamente. Né? O que é melhor para si. Porque eu posso virar e falar, não, Carol, eu quero ter um trabalho onde eu entro às 7, saio às 3. É o que me deixa feliz, é o que me deixa realizada, é o meu modelo de vida. E tá tudo bem. E eu posso chegar e falar, não, eu quero empreender, quero virar workaholic, quero trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Você tá feliz? Você tá bem? Ok. Mas eu compartilho muito disso que você falou e que eu acho que também é uma outra dica. Vários insights hoje aqui, hein? Você escolheu deixar um dia para você. E eu acho isso importante, porque a gente que é mulher, a gente assume muitos papéis. Sim. Mãe, esposa, filha, profissional, irmã. A gente assume um monte de papel na nossa vida. E por tendência da mulher mesmo, né, que é do cuidado, acolher, a gente se dedica bastante a isso, né? Aos filhos, a tudo. E a nossa grande tendência é esquecer ou deixar a nossa parte lá no final da fila. Sim. Né? Eu sou um caso típico. Muitos anos eu fiz isso, né? Não, é isso, vamos embora, tem que fazer, vamos lá. E aprendi, né, nessa trajetória ao longo dos anos que é importante você ter um tempo para você olhar para você, descobrir quem é você, porque você não é a mãe, você não é a esposa, você não é a profissional, você é uma pessoa. Isso tudo são papéis que a gente assume, Sim. né? E olhar para você é parte fundamental disso, porque se você tá bem, você consegue fazer o entorno. E sabia que eu aprendi isso no empreendedorismo? Aprendi isso no empreendedorismo. Por quê? Como eu atendo muitas mulheres que perdem a sua identidade por conta do trabalho, eu aprendi a importância de olhar para mim. Uhum. Antes disso, eu nem pensava, Karen, confesso, eu nem pensava, eu tenho que ter um tempo para mim. Eu sabia, mas sabe aquele saber, mas sem forçar? Depois eu olho. Depois eu olho. Então, quando eu comecei a atender transições de carreira de mulheres que trabalharam 20, 30 anos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que trabalhou 30 anos na área comercial. Quando ela me procurou, ela falou, eu não sei quem eu sou. Então, o processo de mentoria, ele vai muito além da pessoa profissional, né? Como nós falamos, a pessoa ela é um ser único. E aí, ela acabou perdendo a identidade dela e ela me disse, eu não cuido de mim. Eu não sei quem eu sou, eu não tenho tempo para mim, eu só trabalho. E aí foi o primeiro caso. Na sequência, eu fui atendendo outras mulheres que me falaram exatamente a mesma coisa. Foi aí que eu falei, opa, peraí. Já vou fazer diferente. Então, o próprio empreendedorismo me trouxe essa lição de casa. E que bom que você aprendeu no começo. Não foi depois que já tá, tipo, doida, né? Porque às vezes a gente fica doida, sim. Não dá pra mentir. Sim, e foi através dessas mulheres fortes, guerreiras, que batalham, que são todas em uma, né? Mãe, filha, esposa, cuida dos bichos, cuida da casa. Foi através dessas mulheres que eu aprendi que eu tenho que olhar para mim também, que eu tenho que ter este equilíbrio. Às vezes acaba saindo um pouquinho ali, acaba, não tem jeito. Isso é ser empreendedor. Mais uma vez, é fazer o que tem que ser feito e não o que gostaríamos. Então, por exemplo, semana passada eu tirei um dia para mim, só que eu precisei atender uma cliente. Foi 1h30. Tudo bem. Faz parte. Mas depois dali, eu tirei o dia para mim. Né? Então, é justamente isso, o equilíbrio. E quando você começou a fazer isso, que quem assiste deve estar, mas é difícil. Por quê? Quando você está naquele ritmo, e se você atendeu essas mulheres, você sabe o quanto é difícil, porque você entra num movimento repetitivo. Eu vou, trabalho, fico até, 8, 10 horas, chego em casa, tomo banho, janto, durmo. E isso prolongado por anos. Então, realmente, a pessoa ela entra nesse movimento de chegar uma hora e falar, tá, mas e aí? A vida acho que é mais do que isso, né? Sim. E é muito difícil quando as pessoas estão por anos nesse movimento,
dar esse passo de falar, peraí, eu preciso, sei lá, gastar um dia, meio dia, 1 hora comigo, é algo que chega a ser doloroso, Sim. né? Porque é uma mudança de comportamento, de mentalidade grande, porque você fica ali treinado para fazer aquilo, tipo, tan, tan, tan. E dá uma dica para mulheres que se veem nesse movimento. E eu tô falando de não só de empreender em um negócio. Eu falo muito isso, que empreender não é só empreender no negócio, é empreender na vida. A gente empreende uma família, Sim. né? Porque construir uma família é um empreendimento, não no sentido seco, mas é algo que você está construindo. Você se dedica, Exatamente. você tem horas, você tem amor, você tem carinho, você tem energia para construir aquela família. E muitas mulheres se veem nesse movimento de eu me dedico 100% a meus filhos, ou 100% ao meu marido, ou 100% ao meu negócio, ou 33% para cada um. Que dica que você daria para essa mulher começar esse processo? Olha, eu entendi que eu acho que eu errei aqui, eu preciso gastar um tempo comigo, mas tenho medo, não vou conseguir. O que você diria para essa mulher? Primeiro é reconhecer, que é o que você acabou de falar, é o reconhecimento, querer mudar, de ser disciplina e constância. Porque não é um processo simples. Da noite para o dia você tira uma chave e fala, todo sábado o dia é para mim. E o mais legal disso tudo é que quando eu falo assim, um tempo para mim, um dia para mim, não necessariamente eu preciso ficar no salão de beleza ou, sei lá, no spa, no shopping, não. Às vezes é você ler um livro que vai agregar conhecimento para você. É você assistir uma série que você gosta, não o jogo de futebol que seu marido está assistindo ou o desenho que seu filho quer. O olhar para si, ele vai além dessas coisas mais, digamos que intensas, dessas coisas que você precisa gastar. Não, é um tempo para você. É tomar um banho longo e deixar quem tem que te chamar, porque às vezes acontece muito quando são mulheres que têm filhos, né? Vai tomar um banho e a criança fica, mãe, tudo bem, né? São filhos e tá tudo certo. Mas o tempo, né? O seu momento é isso, é você conversar ali com o seu parceiro, olha, esse momento é meu. Alguns até entendem, outros não, mas é a disciplina e a constância. E querer mudar. Nós somos o que nós vivemos, né? Nós somos o que vivemos e nós somos o que deixamos que façam conosco. É verdade, então, é verdade. Então, assim, será isso. que eu deixo? Isso, inclusive numa empresa, você sendo empreendedora ou não, ou um CLT, até onde você vai? Até onde você deixa que a pessoa vá até com você, né? Um superior, um líder, até um subordinado. Até onde? Então, eu acho que é disciplina e constância. Depois do reconhecimento, é forçar que aconteça. Por muito tempo, principalmente nos primeiros meses, onde eu ficava assim, nossa, esse tempo é para mim, mas eu me sentia culpada. Eu sentia culpa de ter um tempo para mim. Sentia muita culpa. Até que um dia, numa sessão de terapia, a minha psicóloga falou assim, escuta o que você está falando. Se ouça. Você sente culpa por ter um tempo para você? Quantas coisas você faz no dia? Foi bem no começo, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho. Quantas coisas você faz no dia? E o que você faz por você? Aí ela começou a me fazer perguntas mais profundas. Qual foi a última vez que você fez uma unha? Qual foi a última vez que você leu um livro que você gosta, uma série que você gosta, um filme que você... e que eu comecei a entender que não necessariamente está associada a fazer um cabelo bonito, mas é um tempo para você. E aí, depois dessa questão, né, do sentido da culpa, do sentimento de culpa, e aí eu comecei a ter essa questão da disciplina e constância. Até que hoje eu não me culpo mais. Quando eu estou no meu momento, seja almoçar fora, ou ler um livro, ou assistir um filme, eu penso, nossa, isso aqui é mérito do meu esforço. Perfeito. É o resultado daquilo que eu trabalhei a semana inteira. Que eu perdi cabelo, porque não é lindo, maravilhoso empreender, né? Não é tão... Existem
as suas dificuldades, não é perfeito, mas assim, você faz ali, você resolve o problema, mas você tá ali feliz. É isso mesmo. Né? E o que é legal de você ter falado, realmente, que a disciplina é constância. Por quê? É uma mudança de hábito. Exatamente. E você não muda um hábito. Dormi, acordei, agora eu sou a maior marombeira. Vamos fazer isso, né? E todo mundo tem essa questão da atividade física. Eu sou uma delas. Então, assim, você não dorme e acorda. Virei, todo dia tá lá na academia, das 6 às 7. Sim. É um treino, realmente. E você tem que ser persistente. E você tem que entender que aquilo é importante. E quando eu falo entender, às vezes a gente entende mentalmente, mas a gente não incorpora aquilo, né? Exatamente. E realmente é um treino, é uma constância. E isso é muito importante para tudo. Porque se você tá bem, você se relaciona melhor com a sua família, com amigos, com cliente. Sim. Você empreende melhor, você vai ter ideias melhores. Às vezes um problema que parecia tão complexo, se você acorda bem, tá equilibrada, no outro dia você, nossa, como que eu não pensei nisso antes, né? Exatamente. Porque é equilíbrio. Isso é muito legal. Eu acho que assim foram muitos insights, Carol, que você trouxe, né, para as mulheres, até por ser algo tão recente na sua vida e que são pontos muito, muito importantes, né? Essa questão do tempo, essa questão do medo, quem empreende vai ter medo sempre. Porque você tem medo o tempo inteiro, eu não quero perder um cliente, eu preciso conquistar um cliente novo, não pode acontecer isso. Então, a gente sempre lida com esses medos, mas se a gente começar também a se estruturar, a adquirir conhecimento, a ter pessoas legais do nosso lado, que realmente estão imbuídas de ajudar, a se cuidar. Sim. Você vai criando todo um movimento ali que você vai se organizando. Sim. Não é da noite para o dia. E eu falo muito assim que não existe a fórmula perfeita. Exatamente. Né? Ninguém vai ser 100% perfeito. Isso eu acho muito importante falar. Porque nós, mulheres, temos a tendência de querer ser 100%. Mas a gente nunca é 100%. Se a gente fosse 100%, também não teria por que ficar querendo evoluir. Já sou 100%, não preciso fazer nada, né? Também não teria graça. Então, a gente aprender a lidar também com as nossas deficiências. Porque a gente tem, todo mundo tem dificuldade, deficiências, dúvidas, né? E faz parte da jornada. Eu acho que você trouxe insights muito, muito bons para todo mundo aí que tá, né? Que vai assistir a gente. Sim. E eu quero te perguntar uma coisa. Como é que uma mulher que está aqui assistindo você agora, que quer contratar seus serviços, que é na parte de pessoas, né? Que você ajuda aí toda essa parte de RH, de gestão de pessoas, de evolução de times, de contratação, ou para aqueles profissionais que querem ajuda para fazer transição, ou para se posicionar bem para conseguir uma boa colocação. Como que as pessoas te encontram? É pelo Instagram, pelo LinkedIn? Como que é? No Instagram. Nesse momento, as pessoas geralmente me acham pelo Instagram. Ah, legal. Meu arroba é a Carola Barros. Então, é tudo junto. É tudo junto. A Carola Barros. Isso, tá. Esse é meu arroba, a Carola Barros. Tá. As pessoas geralmente, eu divulgo vagas todos os dias. Todos os dias eu faço parte de uma rede, né, de recrutadores. Legal. Então, todos os dias eu divulgo muitas vagas ali. Uhum. Ou dia sim, dia não, depende da quantidade de vagas que eu recebo. Então, o meu perfil, ele tá lá. Com várias vagas, a pessoa que quer contratar os meus serviços, ela pode entrar em contato comigo pelo direct. O número do meu telefone também está ali. Pode entrar em contato. Fala que a gente vai colocar aqui embaixo. É no WhatsApp? É no WhatsApp. Qual que é? O meu telefone é 11 97355 1697. Legal. Aí pode contratar os meus serviços, pode me contatar pelo WhatsApp ou entrar no Instagram, me mandar um direct. Que aí eu atendo. Sim, eu respondo. Se eu não responder, alguém que trabalha comigo responde, mas todo o processo de mentoria é feito comigo. Que legal. Muito bom, Carol. bom. Assim, adorei nossa conversa. Eu também. Adoro assunto de pessoas. Eu comecei minha vida sendo assistente de recrutamento Que legal. e seleção. Então você entende. Tenho longas histórias. É uma área que eu gosto muito, né? Legal. Pessoas, por isso que eu falo muito de pessoas. E eu espero que a sua jornada seja fantástica, como você, Obrigada. e que cresça cada vez mais, e toda essa contribuição que você leva também para os jovens, para as pessoas, se multiplique, porque é assim, né? Sim. A gente precisa também esparramar
né? O que a gente pode ajudar, todo mundo ajuda um pouquinho e a coisa fica diferente. É isso aí. Exatamente. E eu te agradeço. Eu que agradeço, cara. Foi ótimo, né? Quem gostou, compartilha. Quem tem dúvida mais sobre gestão de pessoas, sobre todos esses assuntos que a gente falou, a gente deixou aqui os contatos da Carol, né? A Carol também está com a gente no Liderança, nos nossos encontros. Então, também, se você quiser um dia conversar com ela pessoalmente, segue a gente lá, vê o dia que a gente vai ter encontro. Vem aqui que ela vai estar também. E é isso, pessoal. Super obrigada. Até nosso próximo episódio, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.